Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso 23º programa, o Condocast, e eu quero agradecer você pela sua presença com a gente mais uma vez. Estamos hoje num cenário diferente, estamos em uma das nossas sedes gravando para você, né, o nosso Condocast, para trazer um assunto hoje que é muito interessante. Ou seja, nós vamos conhecer a realidade de um corretor de imóveis, de alguém que, num primeiro momento, antes de você morar, antes de você conhecer síndico, administrador, advogado, toda aquela rotina, você encontra um corretor na sua frente e ali começa, então, as tratativas, né, de realização do seu sonho. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero convidar você a entrar nas nossas redes sociais, curtir a nossa página no Instagram, ou se cadastrar também, né, no nosso canal do YouTube, condocast.ga, e também mandar um e-mail para a gente que está aparecendo aí na sua telinha, para que a gente receba a sua sugestão também, ou a sua, né, reclamação, enfim, a sua indicação de algum tema específico para que a gente traga aqui. Esse tema que nós vamos tratar hoje, que é sobre como lidar, né, com os primeiros momentos de um sonho de aquisição de um imóvel, também foi sugestão de alguns moradores que acharam interessante a gente trazer um corretor ou uma corretora, enfim, para que eles contassem um pouco sobre como eles devem se comportar e o que eles devem atentar e conhecer um pouquinho mais da rotina de quem vende imóveis, e é justamente por conta dos vendedores é que a gente existe, né? Se não existissem condomínios, nós não estaríamos aqui. Então eu quero agradecer a presença da Andressa. Muito obrigado, Andressa, pela sua presença aqui no nosso episódio 23 do Condocast. Muito obrigado. Quero passar a palavra para você se apresentar e, mais uma vez, dizer que é uma honra muito grande ter você aqui. Obrigada, agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, apresentando o meu trabalho e ajudando outras pessoas a conquistar esse sonho. Eu me chamo Andressa Pacheco Rodrigues, tenho 31 anos, sou tecnóloga em serviços imobiliários e há 2 anos eu sou corretora de imóveis. Já vendeu muito imóvel em 2 anos? Um pouquinho. A gente tem acompanhado no Instagram. A Andressa é corretora de uma grande construtora do nosso país e ela tem experiência, né, no ramo e já por 2 anos com certeza já fez a realização de muitos sonhos. Andressa, como é que você ingressou nesse mercado? O que que te atraiu para que você fizesse parte disso? Eu conheci o mercado imobiliário através do meu esposo. Ele ingressou nessa área em 2017 e aí ele me incentivou a entrar também, trabalhar da mesma forma. E aí foi assim que eu conheci o mercado imobiliário. E aí dentro desse mercado, assim, você lida com muita gente, né? Você lida com muitas pessoas que têm o interesse. E aí como é que é uma primeira abordagem? Qual é o primeiro contato, assim, que você precisa fazer com essas pessoas para que elas, de fato, tenham consciência de que elas podem ou não realizar o sonho? Eu, por exemplo, eu cheguei lá e vi um stand, um apartamento decorado. Como é que é o Sim. primeiro diálogo? São 2 formas de abordagem. A primeira é o cliente indo direto no stand, né? Visualizando o stand, o projeto. Então, ele entra no stand, aí, conforme o corretor está dentro do stand, uma fila que existe, né? E o corretor atende esse cliente. A segunda forma é através das mídias mesmo. São anúncios pagos que a construtora faz dentro de Facebook, Instagram, e esse cliente, ele é atraído através dessas mídias. A gente entra em contato, passa todas as informações, as primeiras informações, e aí o cliente vem ao stand. Hoje, se a gente tivesse, por exemplo, que falar para quem tem interesse, está assistindo a gente, eu quero adquirir um apartamento. Hoje tem uma renda mínima que, dentro do portfólio assim, da construtora que você está acostumado a trabalhar, qual é o mínimo de renda familiar que ele poderia... Seria em torno de 4.500, 5.000, seria em torno dessa renda mínima familiar, de acordo com as regiões. Tem outras regiões com médio alto padrão, que aí essa renda ela vai ser elevada. Mas Zona Norte, Baixada Fluminense, é em torno de 4.500. E essa renda familiar pode ser somada, né? Do Isso, esposo, esposa, isso. Hoje a Caixa Econômica ela permite que a gente consiga compor 3 rendas até dentro do 3. financiamento. Interessante. E aí se consegue. Eu achava até que fosse um valor menor.
umas 4.500, então é a média mínima ali para se adquirir um imóvel de Exatamente. quantos mil reais, assim, de valor? 210, 215. A partir disso, 4.000, 4.500 de renda, podendo somar até três rendas e meia. Interessante. E aí a pessoa olhou, gostou do stand, ela já faz uma previsão de financiamento na hora? Vocês conseguem fazer A isso? gente consegue duas formas, fazer uma simulação dentro do portal da Caixa Econômica Federal, ou se o cliente se sentir confortável, ali mesmo a gente consegue fazer uma análise, né? Porque dentro do stand tem uma assessoria da Caixa trabalhando junto com o corretor, junto com a construtora. Entendi. Então a gente consegue fazer em até 48 horas e a análise sai ali. Sai rapidinho. Sai. Tá muito mais desburocratizado, né? Muito mais fácil comprar apartamento hoje em dia. Antigamente iria no stand, aí pegava todas as informações e depois precisava ir numa agência da Caixa Econômica para dar entrada ao financiamento. Hoje não precisa. Hoje a própria assessoria da Caixa Econômica Federal trabalha junto com a gente no stand do projeto. Eu lembro que nas regiões onde estava sendo construído, se elegia, né, naquela região uma agência específica para a pessoa ir lá fazer esse trâmite todo, né, de financiamento, de aprovação de crédito, apresentação de documentos, e aí ela conseguia ou não o seu financiamento. E aí, supondo que ela consiga os trâmites ali que o morador, né, o possível morador vai ter com relação a ter que conhecer, por exemplo, ele vai receber um contrato, uma cópia da convenção, alguns documentos que ele vai precisar tomar nota, e aí ele vai começar a fazer perguntas sobre o que vai ser o condomínio. Aí você tem que estabelecer ali um limite, né? Olha, eu estou vendendo, mas existem coisas que não dependem da construtora ou do corretor, a administradora vai decidir, o síndico, o morador, mas você recebe muita demanda de perguntas nesse sentido? Ou as pessoas simplesmente compram e não querem saber? Não, toda a unidade já tem a minuta descritiva ali de como que vai ser, até porque é muito importante, né? No momento da aquisição, a pessoa saber como é que vai ser a planta, aonde que vai ser o andar, né? Isso aí é muito importante. Então, no momento da compra ali, ou até antes mesmo, a gente consegue pegar uma minuta de um outro imóvel na mesma tipologia, né? Por exemplo, 2 quartos com suíte, a gente consegue mostrar uma minuta ali para o cliente ter uma noção se é aquilo ali que ele quer seguir. A gente consegue, até ali, né? Mais ou menos, a gente consegue passar. Passou dali, a gente não... Isso tem que ter uma clareza muito grande, porque eu já vi, não na sua construtora, numa outra, na entrega das chaves, as pessoas foram até a unidade e elas voltaram dizendo assim, olha, eu comprei de frente para a piscina, mas a piscina não está no mesmo lugar. Aí eu falei, por quê? Ou alteraram um projeto no curso da construção, mudando a piscina de lugar, ou a senhora assinou e fechou um contrato equivocadamente, sem ter certeza, né, de onde ficaria o seu imóvel voltado para uma outra região. Eu já tive casos até de gente que disse que comprou no 3º andar, mas foi pegar a chave e estava no 5º. Ou seja, não conferiram um contrato, não bateram ali com o corretor, com o vendedor, todos os itens, né, que são necessários. O imóvel, tamanho, metragem, posicionamento dele no condomínio, que é importante. Tem gente que detesta, por exemplo, condomínio perto de salão de festa. Vai sofrer. E tem gente que já não liga, né? Num primeiro momento. Tem gente que não gosta por conta de privacidade no primeiro andar. As pessoas perguntam sobre isso ou vocês são treinados a informar que dentro de uma rotina, por exemplo, um perfil de casais mais idosos, olha, é perto do salão de festa, a senhora não quer um outro mais afastado? Vocês já têm essa proatividade ou o morador é que acaba, o possível comprador é que... A maquete mesmo é feita justamente para isso, porque a gente consegue mostrar a visão da unidade. Por exemplo, eu tenho um projeto hoje que 3 quartos com suíte, todas as tipologias, né, de 3 quartos com suíte é com a vista para a Baía de Guanabara. Então, assim, é muito importante a maquete nesse momento para o cliente visualizar ali que o estúdio que ele vai comprar, 2 quartos com suíte, 2 quartos sem suíte, não vai ter a vista para a Bahia. Então, ali mesmo na maquete a gente já consegue mostrar para onde que vai ser a vista, se é sol da manhã, se é sol da tarde, exatamente isso. Sol da manhã, sol da tarde também é importante, né? É importante mostrar, na maquete tem as ruas, então, assim, é muito importante o próprio cliente, quando chegar ali naquele primeiro momento de conhecer o projeto, ir na maquete, olhar se ele tem a preferência de morar perto da piscina,
ou ele tem preferência de morar perto de uma quadra, porque tem cliente que não quer, que não... Tem gente que quer morar no início, né, perto da portaria, Sim. outros já não ligam de E morar tem a questão, lá nos tem fundos. cliente que quer vista, então quer morar num andar mais alto, mas isso mesmo, no momento da compra ali, o cliente consegue visualizar a unidade que ele está comprando, tanto a tipologia mostra no contrato, como a unidade mesmo, a planta, tudo vem na minuta, tudo vem escrito. E vocês vendem para empresas também, CNPJs que compram, ou é só pessoa física? CNPJ CNPJ também consegue comprar? Sim, consegue. A parte, assim, qual foi o maior condomínio assim que você já trabalhou em termos de quantidade de unidades? Porque eu já vi gente se interessar por condomínios menores, que tem seus prós e contras, e pessoas que se interessavam em morar em condomínios maiores. Existem pessoas que perguntam por isso, quantas pessoas vão morar? Sim, até por conta das áreas de lazer, né? Às vezes a piscina não vai comportar a quantidade de pessoas. Mas eu já vendi, sim, eu já participei, né, de um projeto que tinha mais de 600 unidades. O atual que eu estou trabalhando hoje tem em torno de 340, 350, que aí o investidor ou um senhor que já está querendo algo mais restrito, já prefere Essa quantidade essa quantidade de poucas pessoas, a questão também das vagas, do edifício de garagem. Tem, Isso também influencia muito. A gente influencia. tem um condomínio aqui próximo, né, de acho que 486 unidades, que tem 50 vagas, 70 vagas. Imagina a guerra para o síndico, porque as pessoas compram sabendo, não tem vaga, Sim. mas elas normalmente vão levar o carro. E a metragem, ela vai aumentar na metragem da unidade. A vaga, é importante também falar sobre isso, porque a vaga ela entra na metragem da unidade. Então, é por isso que tem imóveis sem vaga e com vaga, que às vezes o cliente acha que é gente que não quer colocar uma vaga para ele, mas não é isso, automaticamente a unidade, né, o valor da A vaga, unidade, quando é escriturada, ela entra no tamanho do imóvel, por isso é um pouco mais caro. Exatamente. Ele tem uma vaga exclusiva então, sendo dele. É uma facilidade que a própria construtora passa de facilitar, né, tanto a entrada, né, diminuindo o valor da unidade, você vai diminuir o valor do financiamento e o valor da entrada. Então, é uma facilidade que dá para outros públicos, né? Porque quando a construtora ela cria um projeto numa região, ela faz uma pesquisa. Então, ela consegue entender ali que quem quer morar ali, de qual outra região vamos dizer, aqui do Rio de Janeiro, qual outra região que quer ir para aquela região ali. Então, assim, facilita a compra do público que já foi prospectado, eles já pesquisaram mais ou menos o interesse. Exatamente, que talvez não tenha um valor para financiar um imóvel de 706 mil, mas vai ter um valor para financiar um imóvel de 322 mil. Então, é uma diferença bem grande. É interessante isso, porque realmente existem públicos e rendas diferentes, né, em todo lugar, mas para todos eles, vários questionamentos são questionamentos parecidos, né? Sim. Por exemplo, para quem vai comprar um imóvel de 706 mil, como você mencionou, um de 322, eles perguntam quanto que eu vou pagar de cota. E aí vocês têm um nível de prospecção aproximado, mas vocês não sabem com exatidão o quanto vai ser, né? A cota, a taxa de condomínio, é acordada numa assembleia só quando já está com a chave, né? Quando estiverem morando. Então, assim, é uma estimativa que a gente dá. A gente pega uma unidade, na verdade, a gente pega um condomínio que é parecido com aquele que a gente está vendendo. Então, a gente consegue fazer uma estimativa. Olha, esse condomínio que a gente já está pronto, que já tem uma taxa de 450, 500 reais, é parecido com esse que a gente está te vendendo. Então, a gente consegue te passar uma estimativa. A gente não consegue te dar uma precisão. Então, assim, o cliente ele já fica ciente que pode ter uma alteração naquele valor de condomínio, que é uma coisa que acaba tendo algumas dificuldades lá na frente. Mas é interessante passar que é algo acordado pelos moradores. Os funcionários que eles vão precisar, quantidade de funcionários, quantidade de serviços que eles vão exigir da administradora. Isso tudo vai ser dividido em cada unidade e aí vai gerar... Vai influenciar na previsão orçamentária. Exatamente, que é uma taxa de manutenção daquilo que a construtora já entregou. Então, isso já não é mais vinculado diretamente com a construtora, né? Eu tive um caso uma vez de uma
conversando com moradores de um condomínio recém-inaugurado, de uma construtora grande também, que eles disseram assim, o corretor me orientou que a cota seria em torno de X. Óbvio que ele dizendo, a gente não sabe se ele entendeu errado ou não, mas eu creio que sim, porque várias pessoas disseram a mesma coisa. Por exemplo, disseram que a cota ia ser 150, 180 reais, mas a cota era 300, na verdade, na realidade, 315. E aí eu falei com a gerente de relacionamento dessa construtora, ela falou assim, meu Deus do céu, eu estou tendo muito trabalho, mas, assim, porque eles internamente tinham dificuldade, dada a quantidade de corretores, de moradores, e é o que você falou, esta mesma construtora, ela tem diversos níveis de empreendimento sendo construídos. Então, às vezes a pessoa passa numa região, olha um tipo de imóvel, 100 mil reais mais caro, 150 mil reais mais caro, com uma prestação que às vezes muda 80 reais, 100 reais, porque você vai pagar em 25, 30 anos, 35 anos, então, quando você coloca 100 mil dentro, 50 mil dentro desse prazo, acaba que a parcela muda muito pouco. Então, às vezes, a pessoa olha várias regiões diferentes e acaba confundindo ou, de fato, houve uma orientação prévia de cota que não atendeu. Isso depois sobra para a gente, administradora, né? A gente tem um problemão para resolver por conta da defasagem, da necessidade de, por exemplo, conservar as garantias. Acho que é interessante a gente falar disso também, né? Sobre as orientações prévias ali, sobre como o imóvel vai vir, o que ele pode ou não fazer, o termo de garantia, né, que ele acaba recebendo. Vocês também têm, na prática assim, de vocês de venda, vocês falam sobre isso? Sim. A própria unidade, quando é entregue, tem algumas, por exemplo, uma unidade de estúdio, é aquela planta que ela só tem a divisão do banheiro, né, a parede ali do banheiro, é como se fosse um quarto de hotel. Essa planta, ela vai toda no piso laminado, ela não sofre alteração, né, ela vai toda no piso laminado, então o cliente ele já é ciente que aquele chão ali não vai estar revestido. Uhum. Agora, a partir dessa de estúdio, 2, 3 quartos, já existem unidades que vão no contrapiso. Cozinha, o chão da cozinha, sala, o corredor vai no contrapiso, justamente por conta dessa garantia. Porque, antigamente, a construtora entregava no piso mais simples. E aí, todos os moradores, ao mesmo tempo, Decidiam arrancar tudo. Exatamente. A mulher não gostava, ou o esposo não se sentia bem, então queria retirar. E essa retirada era feita de qualquer forma. E aí, quando eles começavam a quebrar, automaticamente eles perdiam a garantia da unidade. Porque retiravam de formas equivocadas. Exatamente. Então, hoje em dia, a construtora entrega no contrapiso, né, todas as áreas ali abertas, que é a sala, a cozinha e corredor, justamente para evitar isso, que o cliente não perder a garantia. Tem umas unidades também que eles entregam sem a janela assim, da cozinha. Da cozinha tem algumas unidades que divide da cozinha para a varanda e a área de serviço, perdão. E aí também em relação a isso, eles para não haver a retirada e tudo do cliente, eles deixam aberto, o cliente vai lá e coloca de acordo com... Isso é interessante que você acabou de falar, que em episódios anteriores a gente já mencionou sobre isso até com uma engenheira aqui que veio, a doutora Michele, ela mencionou isso, que em alguns manuais há uma orientação de que as pessoas removam os pisos, caso elas tenham interesse, com martelete inclinado e não em 90 graus, porque ele vai provavelmente ofender ali, né, a espessura da laje de uma alvenaria estrutural que é muito fininho. Se ele aplicar um novo contrapiso grosso demais, que tenha mais de 150 quilos por metro quadrado, ele vai perder a garantia também. Então, assim, também como a remoção de rodapés, de soleira, enfim, troca de porta. Não vou nem falar de alteração de tomada, né, rasgando parede, porque também é terminantemente proibido para a alvenaria estrutural em si. Mas que isso era tão grosseiro realmente, era um acontecimento tão constante que, de fato, agora a gente começa até a entender que a construtora decidiu fazer dessa forma para evitar que isso acelerasse a perda de garantia de outras pessoas. Uma coisa também que é importante, né, para quem muitas vezes vai comprar, principalmente no Rio de Janeiro, que é muito quente, é a questão do ar-condicionado. A gente observa que pessoas compram, às vezes tem a predisposição lá de um aparelho
por imóvel, ou de 2, né? Porque tem 2 quartos, mas eles querem colocar na sala, ou querem colocar um aparelho gigante, né, para gelar o apartamento inteiro. E isso também causa perda de garantia elétrica, porque não tem essa predisposição, né? Exatamente. Vocês, de fato, assim, dentro dali do hall de venda, quando você vai entregar ali o enxoval de documentos, já vem a convenção também para ele saber as regras da onde ele vai morar, ou na sua construtora, por exemplo, não, nesse momento? Não, somente vai, perdão, vai exemplificando para eles a unidade, colocando a planta e tudo que vai ser por escrito, tudo que vai na planta e dentro do condomínio, porque tem outras construtoras que a área de lazer o valor ele é compartilhado pelos moradores. Uhum. Móvel, existe uma taxa que eles colocam em cima de tudo que está na piscina, mobília de Para custear a área comum, né? salão Aham. de festas. Então, como a construtora, esses itens estão dentro do valor da unidade, então é interessante para a construtora explicar ali para o cliente, que é até bem grossinho, né, minuta, tudo que vai. E assim, nos mínimos detalhes. Uhum. O piso que vai, como é que vai a parede, como é que vai o teto, vai assim nos mínimos detalhes. Agora, a convenção não tem nada explicando, né? Previamente, é só uma mais, regra condominial que é entregue depois. Exatamente. Tá. E a gente falou de taxa e taxa de obra. Explica para a gente assim, um pouquinho, dentro do seu conhecimento, né, da construtora que você trabalha, como funciona isso, por quanto tempo? Sim, a taxa de obra ela é um seguro pela Caixa Econômica Federal que dá a garantia para o cliente de entregar o imóvel. Vamos dizer que o esposo ou a esposa venha a falecer e eles têm a porcentagem, né, 50% para cada um. Um faleceu, a Caixa vai abater aquele valor da pessoa falecida, né? E só metade que o esposo vai pagar. Ou vamos dizer que aconteça alguma dificuldade e a construtora não consiga entregar. Então a Caixa vai garantir ali que vai entregar, você vai receber esse imóvel. Então a taxa de obra ela é um seguro mesmo de vida e de entrega do imóvel. Que é paga a Caixa Econômica, então. Paga a Caixa Econômica Federal. Só paga taxa de obras, que é até importante passar, porque tem cliente que tem essa dúvida, né? Tem cliente que paga à vista em outras construtoras e acredita que tem que pagar taxa de obra. Não existe isso. Taxa de obra é vinculada ao financiamento com a Caixa Econômica Federal. É uma cláusula que a Caixa Econômica Federal exige como um seguro mesmo. Pagou à vista, fez uma tabela direta com a construtora, independente da construtora, não existe taxa de obra. E essa taxa de obra encerra quando? Quando o condomínio de fato tem habite, se vai entregar? Exatamente. Ou pode ser que ultrapasse esse tempo? Porque Exatamente. eu já vi casos de pessoas disseram que estavam pagando taxas mesmo após a entrega. Só que isso pode ser porque ela ficou inadimplente, ainda estava devendo, e aí ela teve que pagar as duas coisas juntas. Exatamente. A Caixa ela tem um prazo de 36 meses para entregar o imóvel. Uhum. E aí essa taxa ela vai evoluindo de acordo com... E ela abate do financiamento, é retirado um trecho? Não, ela é separada, é um valor separado. A Caixa Econômica ela abre uma conta para o cliente vai colocando ou debitando dali o valor e vai sempre chegando, né? Existe um aplicativo, que é o Caixa Habitacional, que o cliente consegue acompanhar ali a evolução da obra dele e automaticamente o valor que está exigindo da taxa de obra. Então, a obra está evoluindo, a taxa de obra vai aumentar. E aí também é importante passar que a gente não tem precisão, a gente tem uma base de acordo com a unidade do financiamento de quanto vai gerar aquela taxa de obra, mas a gente não consegue te dar uma precisão de como que vai aumentar, se vai aumentar R$50, vai aumentar 70 mensalmente. A gente passa aqui evolutivo, vai crescendo, de acordo com o período da obra, né? Então, a gente tem uma taxa inicial e uma taxa final totalmente diferente por conta da evolução da obra. E aí você passa uma média de quanto será no início e de quanto será no final. Exatamente. A taxa final, ela não pode ultrapassar a parcela do financiamento do cliente. Vamos dizer que o cliente tem uma parcela de R$2.000 de financiamento.
a taxa de obra dele, no último mês, ela não pode passar de R$ 2.000. Entendi, Entendeu? interessante A gente consegue isso. dar essa visão, que não vai ultrapassar da parcela de financiamento que ele tem. E aí, se a gente fala da taxa de obra como sendo uma espécie de seguro para que aquela construção aconteça e não acontecendo essa pessoa seja reembolsada, caso tenha alguma morte ali, o meeiro, né, o herdeiro do casamento tenha direito ali de abatimento da parte do seu cônjuge. Mas existe um outro seguro que está embutido no financiamento do SFH, que é para incêndio, essas coisas. Esse é um seguro diferente que é pós-moradia. Mas esse seguro que você está mencionando é, de fato, um seguro para que você tenha, digamos assim, segurança, né? Segurança, para que aquela obra aconteça e não acontecendo, você seja reembolsado proporcionalmente. Exatamente. Aí eu dei o exemplo do casal, mas se o comprador for único, acontece a mesma situação. Teve uma invalidez, uma doença, ou veio a falecer, a Caixa ela vai abater esse valor, não vai ter mais pagamento do financiamento. Entendi. Por isso que é muito importante a taxa de obra. Às vezes as pessoas correm da taxa de obra, mas é muito importante explicar sobre a taxa de obra e é muito importante também pagar a taxa de obra. Normalmente atrelam a taxa de obra à construtora, como se a construtora estivesse recebendo por isso. E não a Caixa Econômica enquanto agente financiador, garantindo ali que ele tenha respaldo, né, dos seus direitos até que a construção aconteça. Isso é interessante. E tem também o seguro do financiamento da Caixa Econômica, a gente já falou disso aqui em outras oportunidades, que também, para quem adota o seguro, né, eles sempre recomendam adotar, ele tem a segurança daquilo que ele tá comprando. Dentro da sua rotina de venda, assim, o que as pessoas normalmente procuram na sua experiência? Apartamentos com 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto só, porque eu tenho curiosidade de saber, porque a vida está tão corrida e a gente tem tido apartamentos cada vez menores, né? Como você fala de estúdio, que é como se fosse um quarto de hotel, já vi reportagens de pessoas dizendo que existem já apartamentos de 20 metros quadrados. Assim, qual é o menor apartamento que você já vendeu assim na política da sua empresa, da sua construtora que você representa? O menor hoje é 35 metros quadrados, que é uma unidade de estúdio. Uhum. E aí essa metragem ela acaba atendendo o cliente porque investidor mora em outro estado Só vai para dormir, vem não vai para passar. essa região é uma região bem localizada, com fácil acesso à praia, fácil mobilidade. Então, assim, eles não estão muito preocupados em relação à metragem. Eles querem vir até para aproveitar e para alocar também por temporada. Então, é a menor metragem que a gente Trabalhou para estúdio. Para trabalha pra apartamento normal, assim, sem ser a característica de estúdio, acho que em torno de 40, 42 Sim, metros é o menor. exatamente. 45, às vezes 44 do que se vê, né? E isso vocês, hoje, se você dissesse assim, você falou que está dentro de um projeto, existem, além desse projeto, alguns outros para inaugurar, porque esse mercado está cada vez mais crescendo, né? Sim. Cada vez mais sendo fomentado. Acho que ano após ano a gente vê construções verticais e horizontais acontecendo. E eu até te perguntar isso também. Era um programa Minha Casa Minha Vida, depois virou Casa Verde Amarela, agora já voltou para o programa Minha Casa Minha Vida de novo. Para ter subsídio disso, digamos assim, subsídio do governo, dentro do nível que você trabalha ali de 210 mil que você falou a partir disso, isso já tem subsídio desses programas? O subsídio ele é dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Vida, né, que é o antigo Casa Verde e Amarela. E aí esse programa ele abrange renda até 8 mil, que teve uma alteração nessas regras. Mudaram a tabela, né? Exatamente. De início, né, de faixa 1. Exatamente. Então, agora é até a renda de 8 mil e dentro de um imóvel que vai com avaliação até 350 mil. Que é até importante a gente falar também sobre avaliação, porque o financiamento ele é feito em cima do valor que a Caixa fala do imóvel, não é sobre o valor de venda. Então, às vezes, quando a gente faz a simulação, o cliente fica um pouco confuso ali, eu sempre gosto de explicar, né? A Caixa Econômica pode mudar o valor depois que ela avalia? Na realidade, ela pode, ela faz algumas alterações dependendo do projeto, mas como é um plano associativo, a Caixa Econômica ela já dá o valor que é avaliado por ela. Então, quando a gente joga no portal da Caixa para fazer uma avaliação,
né, uma simulação, a gente usa o valor que a Caixa avaliou. E aí, em cima dessa aprovação, a gente pega o nosso valor de venda e abate, né? Que, por várias vezes, é algo bom, porque esse valor de avaliação acaba, às vezes, aumentando o valor real de venda. Então, às vezes, o cliente ele consegue financiar até 90% do valor do imóvel, porque a gente joga, vamos dizer assim, 200 mil e o cliente financia 180, 190, ele vai gerar uma entrada de 10 mil, abatendo no valor de venda. Entendeu? Uhum. Mas é importante também passar, porque às vezes o cliente fica nessa dúvida do valor da avaliação. O valor da avaliação no Minha Casa Minha Vida é até 350 mil. E aí, às vezes, vê um imóvel de 420 mil. Aí acha que não vai entrar no Minha Casa Minha Vida, mas pode ser que entre sim, porque às vezes o valor de avaliação dele é 350 mil. E aí a pessoa tem que dar os 70 de entrada. Ou não, a Caixa Econômica avalia em 350 e ele entra na faixa de subsídio, porque embora ele, no valor venal da construtora tenha 420, a Caixa avalia 420 mil de valor de imóvel. Pode ser que a Caixa Econômica tabele 350 e aí ele entra subsídio do Minha Casa Minha Vida. Ele recebe subsídio. Exatamente. Interessante, eu não sabia disso. Exatamente. Não sabia disso. Ficou confuso isso. Não, realmente assim, a política de compra e venda, né, para quem está acostumado, é algo totalmente normal, porque vocês já são treinados para isso, mas para alguém, né, que não entende, para alguém que está ouvindo a gente, assim, que tem interesse, de fato, são informações talvez nem um podcast só resolva, mas, né, tendo a necessidade, de repente, de procurar, de conversar e tirar muitas dúvidas, porque numa compra você vai falar de estrutura, vai falar da tipologia, se é um imóvel mais horizontalizado ou se é mais vertical, vai falar de área comum, vai falar de modelos de financiamento, né, que tem aquelas letras lá, saque, sei lá o quê, você paga... Price. Price, se paga muito no início e pouco no final, ou se pouco no início e muito no final. Tem as tabelas diferentes, você quer que né? eu te explique? Lógico, estamos aqui para isso. Então, a tabela saque, ela inicia em um valor e ela é decrescente. Ela vai diminuindo o valor da parcela durante o período do financiamento que o cliente está pagando. A Price não, ela mantém um valor fixo. Então, a maior parte dos clientes, eles preferem seguir pela tabela saque. Que vai diminuindo. Que vai diminuindo. E aí, o que acontece? Eles conseguem amortizar o saldo devedor. Como é um plano associativo com a Caixa consegue passar o valor de financiamento só quando o cliente estiver morando. Então, durante o período de obras, você vai ter a taxa de obra e o valor de entrada parcelado. Uhum. Quando você pegar as chaves, você começa a pagar o valor referente ao Aí começa a bater o tempo de fato. Exatamente. Esse período que você não está tendo custos com o financiamento, o cliente se organiza e ele amortiza no saldo devedor quando ele vai pegar as chaves. Então, a maior parte dos meus clientes hoje, eles optam dessa forma. Segue com a saque e quando chega na hora de pegar as chaves, eles têm um valor já significativo e amortiza diretamente no saldo devedor, né? Não que tem pode juros. ser de trás para frente, né? Não, no Ou saldo, simplesmente no saldo lança devedor lá. mesmo. Uma unidade de 300 mil. Ele teve uma entrada de 30 mil, diluiu em 36 meses esses 30 mil. Quando chegar lá, 270 mil, e aí ele tem 100, vamos dizer, vai ficar um saldo devedor de 170 mil. A parcela vai diminuir e o prazo também, né? A maioria, então, prefere isso. O prazo, a saque. O prazo máximo continua 35 anos da Caixa ou diminuiu? Continua 35? Continua. Ah, legal. Então, assim, dicas importantes para você que está ouvindo a gente, que tem interesse. Alguém da produção também, se tiver interesse em comprar um imóvel, já pode procurar a Andressa e começar aí Manda documentação. o processo de realização do seu sonho, adotando a planilha saque, olhando direitinho o stand, né? Que não é um stand, é o apartamento decorado para saber como ele vai ser e muito provavelmente você não vai ter piso em praticamente o apartamento inteiro. E a explicação lógica é porque as pessoas entram e tiram, quebram, né? A construtora vai, coloca, cobra isso de você e você vai lá e quebra tudo porque discorda. De fato, o piso é algo muito personalizado, né? As pessoas gostam de colocar a sua maneira e do seu jeito. Eu acho assim que dentro da nossa conversa de hoje, do nosso podcast, a gente abordou
assuntos que são muito comuns. Eu confesso que muitas coisas eu aprendi aqui, embora seja da área, as regras vão mudando, né, de tempos em tempos, até o nome dos programas mudam, verde e amarela, Minha Casa Minha Vida, cada um quer ser o pai dessa criança, a cada 4 anos o pai muda, a gente espera que mude de novo, mas o pai muda e a gente é obrigado aí a ter que aprender com isso. E uma dúvida, Andressa, assim, já estamos caminhando para o final. Taxa de condomínio, né, voltando a falar disso, a gente sabe que é algo, é, digamos assim, que é construído depois da entrega das chaves, né? Mas a construtora normalmente ela arbitra ali uma prévia. E vejo que isso mudou muito, né? Construtoras que não se preocupavam com isso estão se preocupando muito mais, porque está havendo uma transferência de responsabilidade grande para eles nesse sentido. Qual o sentido? De que nas Assembleias Gerais inaugurais, eles estabelecem um critério lá de preço de cota, mas aquele critério adotado é para que o condomínio seja inaugurado. Aquilo pode ser modificado depois. E algumas construtoras estão atentando mais para as manutenções, para o programa de manutenção. Eu tenho uma construtora específica que ela mudou de fato, né, assim, de uma cota muito baixa de início para uma cota até relativamente considerável de início, para que as pessoas entendam que é necessário custear. Vocês lá, como vendedores, como corretores, você já disse que tem, por exemplo, de outros lugares que vocês já estão acostumados, mas as pessoas dentro de um público mais pobre, de um público que procuram apartamentos mais baratos, existem pessoas que desistem quando fazem a conta de cota com parcelamento, existem pessoas que se preocupam muito com isso, é muito comum, porque de fato a cota é para o resto da vida. Sim, a maior parte desses clientes, eles são moradores de comunidade. Então, eles já estão acostumados a meio que, infelizmente, né, não pagar água, né, não ter nenhuma taxa, Luz. Não ter nenhum custo. Então, eu já tive alguns clientes que desistiram por conta só da estimativa que a gente deu De cota. de De condomínio. Eu já tive alguns clientes, porque assim, você segurar uma parcela de financiamento, né, e a pessoa não sabe como é que vai ser, né, futuramente para ela. Por mais que a gente dê sempre a possibilidade de amortizar, acaba pesando a questão da cota, né, que é mensalmente. Para eles é como se fosse um aluguel eterno. Sim. Essa é o que eu mais escuto. Não é um valor de aluguel, mas é o que eu mais escuto. É que é como se estivesse pagando, pagando um aluguel eterno. E não é isso, porque toda a infraestrutura que o condomínio tem, né, todo o serviço, os funcionários, segurança 24 horas. Então, assim, com certeza. isso tem que ser colocado na balança. E a manutenção, né? Porque Exatamente. você vai pagar por 35 anos, aquilo tem que durar no mínimo 35 anos. Exatamente. E eu estou aqui encucado com uma coisa que é o seguinte: o apartamento mais barato, então, que você vende lá na sua construtora é 210, 215 Sim. mil. Para comprar um imóvel de 210, 215 mil, no menor potencial ali para admitir esse comprador, somando 3 rendas, tem que dar 4 mil, 4.500. 4.500. Menos que isso não consegue. Não consegue. Eu estou impressionado, porque tem gente que consegue, assim, não sei como, né? Fazem, juntam... Na realidade, tem gente é uma entrada, né, que pode... Tem um cliente que ele tem um valor de entrada. Quanto menos financiar, mais entrada vai gerar. Então, assim, a gente não pode impossibilitar ele de comprar. Só porque a gente dá essa... Às vezes a pessoa ganha um pouco menos de 4, mas tem muita entrada. Exatamente. Então, tá. Entendeu? Então, isso aí é uma exceção, né? Entendi. Que a gente consegue passar, porque às vezes tem um cliente que tem uma entrada de 100, 50%. Isso. E aí ele consegue com a renda dele. Tem cliente que não precisa nem comprovar a renda, fazendo por tabela direta junto à construtora. Só que, por financiamento, o ideal é que seja 4.500, mais ou menos. Não, entendi. Tem gente que compra direto com a construtora, realmente. Exatamente. Aí talvez tenha condições diferentes. Exatamente. Que normalmente tem com a Caixa. São vários, eu costumo falar que é um perfil. Quando o cliente me pergunta, eu não costumo falar uma renda mínima, porque eu procuro entender o perfil do cliente. Para adotar um caminho ou outro. A gente tem situações lá de cliente que tem a renda de R$80 mil por mês, só que ele está super negativado. Ele está super... Endividado. E aí ele não consegue financiar. Então, assim, é uma coisa...
é muito complexo, né? Uhum. A renda em si. Mas é bom a gente orientar, porque às vezes o cliente até fica ansioso por algo e, infelizmente, não Não consegue. consegue, né? Interessante. Dentro dessa rotina sua, né, de trabalhar, de vender imóvel, a gente vê até algumas postagens, né, de mais um sonho realizado, as pessoas, né, felizes e tal. Eu já vi muita gente dizer, por exemplo, que financiando direto com a construtora, elas tiveram um aumento muito abrupto, principalmente na época da pandemia, muito alto, porque a taxa de obra estava vinculada ao IGPM. E o IGPM teve aumento de 30% e tal. Ainda hoje é normal que as taxas de obras dentro do período de 24, 36 meses sejam atreladas a índices da construtora e sofram essas alterações, porque o detalhe que você mencionou de que ela não pode passar do valor da possível prestação lá, que já foi acordada a partir da validação da ficha dele. Mas as pessoas disseram, olha, eu pagava 500 de taxa de obra, eu estou pagando 1.500, estou pagando 2.000, ou seja, está dentro da margem do valor da prestação dela. Então pode aumentar, pode variar sim. Pode. Durante o período de obras, é o INCC que altera o valor da taxa de obra e também do parcelamento que o cliente faz com a construtora, e depois da entrega das chaves é o IGPM. Então, assim, existe essa possibilidade, não pode alterar, né, o valor daquela parcela ali que a gente já meio que acordou, já passou para o cliente, mas existe essa possibilidade justamente porque essa taxa, ela vai de encontro com o aumento do material da obra, do pagamento dos funcionários. Que Então, tem uma planilha específica, exatamente. um Então, índice específico, né? automaticamente vai aumentando, Também a taxa. aumenta a taxa. Isso o cliente financiando, né? O cliente, por tabela direta, ele vai fazer aquela alteração de valores diretamente no saldo devedor. Não existe taxa de obra. O que é Perfeito? tabela direta? A tabela direta é quando não financia junto com a Caixa Econômica Federal, é direto com a construtora. A construtora é diferente nesse termo, mas é uma tabela fixa com a construtora. O cliente monta essa tabela. Ele entra em contato comigo e fala que não quer financiar com nenhum banco. Então a construtora dá essa possibilidade. Valida ele também, faz análise de crédito dele também, e se ele for Exatamente. aprovado, pode fazer Exatamente. direto Só lá. que aí essa análise já não é feita junto ao banco. Sim. É feita dentro da própria Da própria construtora. E aí, assim, o tempo de pagamento, né, de financiamento, ele reduz, ele diminui. Porque a Caixa hoje até 35 anos para financiar, que é uma facilidade. E a tabela direta não, reduz. Reduz o prazo de financiamento, Exatamente. mas também te dá mais comodidade na taxa de obra, Exatamente. né, com relação a oscilações, etc. Então, mais uma dica para você, se você tiver condições, obviamente, de pagar em menos tempo, tenta diretamente com a construtora para ter, né, essa facilitação aí com relação à taxa de obra. Andressa, eu quero, assim, caminhar para o final, agradecer, né, a você nesse sentido. Eu estou olhando aqui para ver se tem mais alguma pauta que a gente falou ou que a gente deixou de falar com relação ao assunto, porque várias pessoas que assistem a gente já tinham dito, olha, eu acho interessante que as pessoas às vezes são mal orientadas, às vezes as pessoas vão, né, adquirem, mas assim, a ansiedade, a inexperiência, às vezes até a didática do vendedor, né? Você passou aqui as coisas com bastante detalhe, às vezes o vendedor vendendo para muita gente, atendendo muita gente naquela correria, documento, as pessoas obviamente vão ter dificuldade de compreender tudo isso, né? Esses índices, os caminhos, mas eu creio que vocês, né, vendedores como vocês, corretores como vocês, tentam fazer o melhor trabalho possível, mas trabalham com informações que são muito econômicas, muito distintas da vida, do dia a dia de muita gente. Por isso acaba, muitas vezes, que elas alegam não compreender. Então, você que está assistindo a gente, o Condocast, o episódio 23, aqui com a Andressa, corretora de imóveis, assista com calma, preste atenção. Se tiver alguma pergunta, a gente vai, obviamente, responder nesse sentido, podendo até colocar aqui, eu vou deixar, se você quiser, deixar seu telefone, deixar seu Instagram, enfim. Caso, né, alguém queira te procurar para ter, de repente, a realização de uma aquisição também, você fica à vontade. Pode falar também as regiões, né? Não precisa falar a construtora, obviamente, mas as regiões que hoje você está atuando com venda, porque se alguém estiver ouvindo a gente tiver interesse, aí já só fazer contato para ir lá tentar a aquisição, né?
Perfeito. Quero agradecer pela essa oportunidade, né? E as regiões... Hoje, a região que eu trabalho é no Porto Maravilha, tá? Uma região que por muitos anos foi bem abandonada, mas Sim, que sim. hoje existe todo um trabalho de revitalização. Então, é a região que hoje o meu foco é o Porto Maravilha, mas eu tenho imóveis no Recreio, na Zona Norte, eu tenho no Caxambi, Bom Sucesso e agora em Irajá. E no centro de Niterói. São as regiões que a construtora está atuante, né? Tem alguns lançamentos futuros, mas são essas regiões atuantes. Niterói, Caxambi, Irajá, Porto Maravilha. Porto Maravilha vai desenvolver muito, né? Há uma promessa do prefeito atual de que vai haver um desenvolvimento ali. Há também, né, interesse de um clube de futebol aqui do Rio de fazer um estádio ali perto. Então, assim, a tendência é de que quem comprar no Porto tenha realmente uma valorização gigante do seu imóvel, do seu empreendimento. São 7 lançamentos da construtora desde 2021. O primeiro foi lançado a 199 mil, a partir de 199 mil, e hoje está a partir de 320 mil. Então, em torno de 2 anos, mais ou menos, houve uma valorização de R$100 mil, né, na unidade. Então, assim, né, é algo que às vezes a gente fala, e eu costumo falar, parece que é papo de vendedor, papo de corretor, mas não é. É uma região que está crescendo a cada dia, e é importante a gente falar sobre isso. Eu me sinto privilegiada por estar participando desse novo bairro, né, no Rio. Eu acho muito importante muito também, legal. Não só a questão profissional, pessoalmente mesmo. Eu moro no Rio há 31 anos e aquela região ali era muito abandonada. Sim. Eu passava ali, era assim, muito ruim mesmo. Quem é na Novo Rio ali, né, ficava horrorizado porque de fato não tinha nada, só rodoviária. E aí o atual prefeito ele tem um projeto que já está sendo construído, que é um intermodal que vai interligar o BRT, que vai vir da Avenida Brasil toda, e vai interligar até o VLT, que já é algo que já acontece ali, já é um transporte que acontece ali no centro do Rio e vai até o Porto Maravilha. E agora ele vai interligar da Avenida Brasil até o Santos Dumont, o centro do Rio. Então, assim, é algo muito inovador, né? É uma região... Aquela região vai se conectar com as outras regiões do Rio, né? Exatamente. Então, por isso, morar ali, que ainda está crescendo, ainda é uma oportunidade. Exatamente. Digamos assim, para o que se desenha que vai custar aquilo daqui a um tempo, ainda está palpável, porque daqui a pouco, de 199 a 320, o mínimo vai ser 600, 700, dependendo da infraestrutura que tiver ao redor, né? Perfeito, exatamente. Então, show. Se quiser deixar seu Instagram, seu telefone também, para as pessoas te ligarem, fica à vontade. A gente coloca na tela também para facilitar. Então, gente, o meu Instagram é Andressa Rodrigues Rio. Vocês me acompanhem lá. Eu diariamente estou colocando vídeos dos meus projetos e vocês vão poder acompanhar mais do meu trabalho. Show de bola. Então, quero agradecer a presença da Andressa aqui com a gente, a presença também de quem nos assistiu, tirando aí algumas dúvidas com relação ao processo de compra do seu imóvel. Quero convidar você mais uma vez a curtir as nossas páginas, a se inscrever no nosso canal no YouTube e a mandar um e-mail para a gente, que já apareceu no início, deve aparecer agora também, para você no final, na sua telinha. Como eu costumo brincar, faça alguma coisa nas nossas redes sociais, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, para que a gente tenha projeção e consiga, assim, fazer com que as informações aqui, né, os contatos aqui sejam entregues ao maior número possível de pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço. Tchau.